O que será que James Penton tinha a dizer a respeito das acusações de Moyle? Ele disse lá no seu livro Apocalipse Adiado, na página 81. Embora fosse um abstêmio, dificilmente Moyle poderá ser acusado de ser demasiado crítico em relação aos hábitos de bebida dos seus irmãos em Betel. E ele foi muito exato na sua avaliação das ações pretensiosas e coléricas de Rutherford e das tiradas à mesa no café da manhã. Além disso, ele estava simplesmente ansioso para corrigir o que para ele eram exemplos graves de conduta não cristã, e por afirmar que Rutherford tinha uma responsabilidade imediata de remediar as condições que tinham causado a sua renúncia e protesto. Mas Rutherford, que por vezes tinha dificuldade em distinguir a sua posição da posição de Jeová e Cristo Jesus, encarou a carta de Moyle como nada menos que apostasia. Então vamos nos relembrar as datas, né? 21 de julho de 1939, Moyle escreve para Rutherford. Em 8 de agosto, ele é julgado por Rutherford e a comissão dos diretores da Sociedade Torre de Vigia. A Sentinela de 15 de outubro de 1939, nas páginas 316 e 317, publicou um artigo contra Moyle. Ele foi desassociado pela congregação dele, lá em Wisconsin, e essa congregação enviou uma carta que foi publicada depois na Sentinela, de 1º de julho de 1940, na página 207. A congregação dizia que ela desaprovava as ações de Moyle e que nunca dava ouvidos a acusações contra o irmão Rutherford. Então, vejam, aquela regra da Sociedade Torre de Vigia de 2 testemunhas a respeito de um caso não valeu para Rutherford. Simplesmente ninguém dava ouvidos quando se falava mal do presidente. Mas, nesse mesmo ano de 1940, Moyle processou a Sociedade Torre de Vigia. Sim, gente, ele era advogado, ele sabia dos direitos dele e sabia como recorrer. Ele processou a organização. Aí o que aconteceu? Rutherford apresentou uma resolução pública no Congresso de 1941 contra Moyle. E essa resolução foi publicada na Sentinela de 15 de setembro de 1941, na página 285, dizendo: Resolução da Torre de Vigia de 1941 contra Moyle. Mas antes de falar sobre o que aconteceu depois disso, vamos lembrar do artigo da Sentinela de 15 de outubro de 1939, que estava caluniando Moyle, foi por isso que ele processou. O artigo dizia: informação. Lembrando-se que este é o tempo em que Deus está removendo da sua organização tudo que pode ser abalado, para que aquelas coisas que não podem ser abaladas possam permanecer, os membros do corpo de diretores da Watchtower Bible and Tract Society, para a informação e proteção daqueles que são devotados à organização de Deus, pedem que a Sentinela publique o que se segue. Em 21 de julho de 1939, um artigo escrito sob a forma de carta, assinado por Olin Richmond Moyle, foi deixado na secretaria da portaria do lar de Betel, e endereçado ao presidente da sociedade. Como esse artigo envolve toda a família de Betel, foi devidamente trazido perante o corpo, perante a família. A carta, estando repleta de declarações falsas, caluniosas e difamatórias, foi vigorosamente condenada pelo corpo de diretores e por todos os membros da família de Betel. O corpo adotou por unanimidade a seguinte resolução, que foi também aprovada pela família. Numa reunião conjunta dos corpos de diretores da Corporação da Pensilvânia e da Corporação de Nova York da Sociedade de Bíblias e Tratados, realizada no escritório da Sociedade em Brooklyn, Nova York, neste dia 8 de agosto de 1939, no qual outros membros da família estiveram presentes, foi lida aos ditos corpos e na presença de Olin Moyle uma carta datada de 21 de julho de 1939, escrita pelo dito Moyle e endereçada ao presidente da sociedade. Durante 4 anos foram confiadas ao escritor dessa carta as matérias confidenciais da sociedade. Parece agora que o escritor dessa carta, sem desculpa, calunia a família de Deus em Betel e identifica-se a si próprio como um que fala iniquidades contra a organização do Senhor e que é um murmurador e queixoso, mesmo como as Escrituras predisseram.
Então vejam que o Rutherford ignorou completamente aquilo que Moyle disse, né? Que o juiz era alcoólico, que era um tirano cruel, sem coração. A resposta do juiz de que falar contra aquilo que ele fazia pessoalmente era o mesmo que falar contra a organização do Senhor. Realmente o ego de Rutherford era enorme. O artigo continua então. Os membros do corpo de diretores ressentem-se das críticas injustas que aparecem na carta, desaprovam o escritor e as suas ações e recomendam que o presidente da sociedade termine imediatamente o relacionamento de Ole Moyle com a sociedade como conselheiro legal e membro da família de Bethel. À parte o parágrafo introdutório que anuncia o propósito do escritor de deixar Bethel no tempo especificado, todos os parágrafos dessa carta são falsos. Percebam que é a mesma tática que a organização usa até hoje quando ela é acusada de alguma coisa. Ela simplesmente nega, diz que tudo é mentira e que ninguém deve ter contato com aquilo. A carta escrita diz o seguinte lá na sentinela, ó. Todos os parágrafos dessa carta são falsos, repletos de mentiras, e são uma difamação iníqua e calúnia, não só contra o presidente, mas contra toda a família, e por essa razão a carta não foi publicada pela sociedade. Ele pediu à Consolação que publicasse a sua carta, e Moyle, tendo sido recusado o seu pedido, agora faz com que o seu artigo calunioso seja publicado e posto a circular entre algumas companhias, as congregações, né, dos consagrados, fazendo com que o mesmo seja lido publicamente e pelas suas próprias palavras, que podem ser chamadas de falinhas mansas. Ele finge estar em harmonia com a sociedade e assim engana ainda mais os incautos. O propósito dele mesmo ao publicar adicionalmente o artigo é justificar-se a si mesmo e causar divisão entre os irmãos. Ambas as coisas são condenadas na palavra de Deus. Por esta razão, os irmãos devem ficar de sobreaviso. A carta acima mencionada, estando repleta de mentiras levantadas contra os irmãos, a mesma é odiada por Jeová. 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são uma abominação para ele. Uma testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Citando Provérbios 6, 16 a 19. Então, mais uma vez, Rutherford não refuta especificamente as acusações de Moyle, mas coloca tudo no mesmo saco e diz que é difamação iníqua, é coisa de Satanás, são calúnias, a carta está repleta de mentiras. Percebam que, além de chamar Moyle de covarde, naquela reunião com os diretores, né, ele disse que Moyle estava agradando o diabo, porque ele estava criticando o presidente. Durante 4 anos foram confiados a Moyle os assuntos confidenciais da sociedade. Então, sem desculpa, ele assalta e calunia aqueles que confiaram nele. Essa matéria da Sentinela termina dizendo o seguinte: foram confiados a Judas assuntos confidenciais por Jesus Cristo. Percebam a comparação. E Judas provou a sua infidelidade por fornecer ao inimigo aquilo que eles podiam usar e que usaram mesmo contra o Senhor. Aquele que calunia os irmãos do Senhor, calunia o próprio Senhor, e as Escrituras apontam claramente qual será o fim de tais. Tendo sido avisados, cada um deve escolher se quer juntar-se ao escravo mau e sofrer as consequências, ou permanecer fiel a Jeová e ao seu governo por Cristo Jesus. Escolhei a quem quereis servir. Então, além de dizer que tudo aquilo ali era mentira e que Moyle estava servindo ao diabo, a Sentinela então começa a ameaçar a qualquer irmão que decidisse se juntar às críticas de Moyle. Mas o que aconteceu depois disso, né? Depois dessa matéria que foi publicada? Então, Moyle processou a sociedade, Torre de Vigia, por difamação e recebeu $15.000 da sociedade, além das despesas com o tribunal 2 anos depois de Rutherford ter morrido. Então aqui vou colocar embaixo, né, as referências do caso de Moyle nos tribunais. Então se alguém quiser recorrer a essas referências, podem confirmar aquilo que aconteceu. Na verdade, o juiz pediu $30.000, né? Mas a Torre de Vigia recorreu em 1944 e pagou $15.000. E aí, encerrando o assunto, foi publicado na revista Consolação, de 20 de dezembro de 1944,
na página 21, sob o título Caso de Difamação Encerrado, aquilo que aconteceu, né? O processo que Moyle levantou contra a Sociedade Torre de Vigia e que eles haviam perdido e tiveram que pagar para ele. E o juiz mandou que isso fosse publicado na literatura da Torre de Vigia, tanto que foi publicado na revista Consolação. Agora, que dizer sobre Moyle depois? Bem, segundo pesquisas, ele se envolveu com um homem chamado David Horowitz e com o trabalho da chamada União Mundial de Israel Unida, formada em 1944 para pregar uma fé hebraica universal para toda a humanidade. Então, quando William Heath Jr. pergunta para Moyle se ele estava envolvido com alguma questão judaizante, né? Ele menciona os jesuítas, né? E ele diz que absolutamente que não. Talvez naquela época realmente ele não tivesse, porque era 1939. E poderia o Moyle ter estudado alguma questão das escrituras hebraicas, né? Tivesse um pensamento diferente de Rutherford sobre esse assunto. Só em 1944 foi que o Moyle se juntou a esse grupo de judaizantes, né? E de acordo com a edição de 1978 da Enciclopédia das Religiões Americanas, ela descreve Olin Moyle como tendo estado entre os líderes do movimento um vigoroso programa missionário para converter pessoas, particularmente cristãos, ao judaísmo, na página 327. Moyle então morreu em 1966, mas foi aquele advogado que defendeu a Sociedade Torre de Vigia, defendeu os princípios cristãos e, por ter publicado algo contra Rutherford, ele foi execrado pelo juiz. Mas para terminar, é interessante o que a Barbara Anderson fala a respeito do caso Moyle, porque vocês sabem, né, a Barbara Anderson foi a pesquisadora oficial da Torre de Vigia para a publicação do livro Proclamadores, lá em 1993. E ela ficou abismada, junto com outros irmãos da época, que o caso de Moyle não foi mencionado no livro. Ela diz o seguinte, no site dela, né, watchtowerdocuments.org, é o site da Barbara Anderson, onde ela coloca diversos documentos da Sociedade Torre de Vigia e conta a história dela. Então, sobre o processo do Moyle, ela disse o seguinte: na biblioteca do Departamento Jurídico, encontrei 2 volumes contendo a transcrição de um processo por difamação movido em outubro de 1940 por Olin Moyle contra 12 executivos da Torre de Vigia e a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia e de Nova York. Ao examinar os livros, vi que Moyle venceu o processo, recebendo uma indenização de $30 mil. Como não conhecia o processo, mostrei os volumes a Carl Adams, que era o irmão do corpo governante na época, que estava coordenando a pesquisa da Bárbara. Então a Bárbara pesquisava, mostrava para ele, para o Carl Adams, e ele decidia se aquela informação ia entrar no Proclamadores ou não. Então ela diz, né, quando mostrou para o Carl Adams, ele se mostrou surpreso com o que lhe entreguei. Ele disse que também desconhecia o processo de Moyle, que foi a julgamento em 1943. Ora, como é que uma pessoa na posição dele na organização não conhecia o processo? Ainda acho difícil acreditar que Carl não soubesse nada sobre o caso, pois ele tinha 14 anos quando o julgamento ocorreu e ingressou na equipe da Torre de Vigia apenas alguns anos depois, quando o veredito de Moyle ainda era um assunto delicado e notório entre as testemunhas de Jeová. Por mais importante que tenha sido o julgamento de Olin Moyle na história das testemunhas de Jeová, e por que ele não foi incluído no livro de história das testemunhas, eu não sei responder. Depois que saí de Betel, essa mesma pergunta me foi feita por 2 anciãos proeminentes das testemunhas e suas esposas em 1994, quando eu estava visitando Burbank, na Califórnia. Foi o meu trabalho como principal pesquisadora para o livro de história que os fascinou e o motivo pelo qual aceitaram um convite para jantar oferecido pelos meus anfitriões. Então percebam, 2 anciãos com suas esposas, né, foram jantar com a Barbara Anderson em 1994,
após o livro, né, ter sido lançado, e eles estavam admirados de o processo de Moyle não ter sido mencionado na história da Torre de Vigia. George Kelly, uma testemunha de Jeová de longa data que conheci naquela noite, havia sido secretário particular em Betel do renomado advogado das testemunhas Hayden Covington. Em 138 dos casos apresentados à Suprema Corte dos Estados Unidos em nome das testemunhas de Jeová, Covington atuou como advogado em 111 deles. Olin Moyle foi o advogado da Sociedade Torre de Vigia de 1935 até ser destituído por Rutherford em 1939. Seu substituto foi Covington, que assumiu a representação da sociedade no processo judicial de 1940 sobre a obrigatoriedade da saudação à bandeira em escolas públicas, Minersville School District versus Go Bites. O outro homem que acompanhava Kelly até a casa do proeminente ancião em Burbank, Califórnia, onde eu estava hospedada, era Lyle Resch, um representante especial de longa data da Sociedade Torre de Vigia nos Estados Unidos, que iniciou seu ministério de tempo integral em junho de 1935, quando ingressou em Betel. Ambos expressaram espanto e desagrado pelo fato de o julgamento de Moyle não ter sido mencionado no livro de história de 1993. Antes e durante o período do julgamento de Moyle, Kelly e Resch eram intimamente ligados à Sociedade Torre de Vigia. Eles me disseram que estavam curiosos para ver como o autor do livro de história apresentaria esse episódio tão flagrante, no qual líderes da Torre de Vigia, especificamente Rutherford, difamaram seu próprio advogado interno das Testemunhas de Jeová na revista Sentinela. De acordo com a transcrição do julgamento, os problemas de Moyle começaram depois que ele escreveu uma carta pessoal para Rutherford, na qual expressava sua aversão ao consumo excessivo de álcool e ao comportamento extremamente abusivo de Rutherford para com os outros. Comportamento que ele próprio presenciou e sobre o qual ouviu queixas. Aí, a Barbara Anderson menciona uma das pessoas que Moyle havia falado, Arthur Worsley. Então, para que vocês lembrem ou tenham ideia de quem é Arthur Worsley, ele é mencionado na Sentinela como uma das pessoas que fala muito bem de Rutherford, que defende o juiz. E também ele aparece lá naquela revista de 1984 sobre a geração que não passaria. Aparece lá a foto do Arthur Worsley. Aí então a Barbara Anderson fala o seguinte sobre ele. Arthur Worsley, um funcionário de longa data de Betel, bem conhecido de Kelly e Resch, foi uma das pessoas que se queixaram a Moyle das indignidades que Rutherford lhe infligia. Rutherford ficou tão enfurecido com as críticas de Moyle que o expulsou, juntamente com sua esposa, de Betel e colocou seus pertences pessoais na calçada. Moyle ficou chocado com o tratamento, mas os fatos mostram que ele não retalhou de forma alguma. Não contente em expulsar Moyle de Betel, Rutherford e seus associados difamaram cruelmente o caráter do homem na revista Sentinela, levando Moyle a apresentar uma queixa por difamação contra todos os responsáveis. Mencionei o nome de Arthur Worsley para Kelly e Resch. Discutimos a participação de Arthur no julgamento de Moyle e ambos concordaram que Arthur prestou falso testemunho durante o interrogatório direto. Contei-lhes que, após ler a transcrição do julgamento de Moyle, conversei com Arthur, um bom amigo, sobre seu depoimento em defesa da Torre de Vigia. Então ela chegou, ela disse, olha, mas se você se queixou para Olin Moyle sobre o tratamento que o Rutherford lhe dava e na hora do julgamento você simplesmente tomou o lado de Rutherford e deixou o Moyle sozinho, por que você fez isso? Olin Moyle alegou que certa manhã no refeitório de Betel, Arthur havia sido injustificadamente denunciado publicamente, sem motivo, por Rutherford. Arthur reclamou com Moyle o quão humilhante o incidente havia sido. Contudo, no tribunal, Arthur disse que achava que Rutherford estava justificado em denunciá-lo por suas ações. Ele disse que a repreensão não foi inadequada, e para grande surpresa de Moyle, Arthur afirmou que não reclamou com ninguém. Ou seja, ele mentiu. No entanto, Arthur nos contou sobre o incidente na sala de jantar e condenou Rutherford por tê-lo humilhado.
Também discutimos por que ele testemunhou sob o juramento que nunca ouviu nenhuma linguagem obscena à mesa de Betel, ou por que negou que a bebida alcoólica fosse glorificada à mesa, quando na verdade ele nos disse o contrário. Visivelmente perturbado, Arthur respondeu tristemente que Rutherford o teria demitido de Betel se seu depoimento tivesse corroborado as alegações de Moyle. E como não tinha para onde ir, mentiu para o tribunal. Então percebam, quando a Barbara Anderson foi questionar e pressionar o Arthur Worsley por que ele mentiu no tribunal, ele disse que se ele não mentisse, o Rutherford ia botar ele para fora. Independentemente disso, após ouvir extensos depoimentos, o tribunal decidiu que Rutherford e outros oficiais da Torre de Vigia eram culpados de difamação. Arthur nos contou que os oficiais da Torre de Vigia ficaram tão furiosos com Moyle que lhe pagaram os $30 mil de indenização que lhe foram concedidos em moedas de prata, rotulando-o assim de Judas. Mas na verdade a gente sabe que em 1944 a Torre de Vigia pediu para pagar só 15 mil e não os $30 mil. Ao ignorar a história de Moyle, a Torre de Vigia omitiu um episódio particularmente ofensivo e desagradável que não poderia ser acobertado. Um episódio que macularia a imagem relativamente imaculada da organização, que o livro de história se esforçava para projetar. Naquela noite, essas testemunhas deixaram claro, sem rodeios, seu descontentamento com a omissão do processo de Moyle e também com o evidente revisionismo histórico dos líderes da Torre de Vigia, que buscavam apresentar, em sua maior parte, uma história imaculada e sem falhas, e não como sugere o prefácio, uma história verdadeiramente objetiva e franca. O próprio livro Proclamadores ele é uma seleção daquilo que a Torre de Vigia quer contar sobre a sua história. Episódios que não condizem com a sua historinha de progresso espiritual, da luz clareando cada vez mais e mais, dos irmãos contentes com tudo aquilo que acontecia. Se algum episódio vai em contra dessa historinha contada, não deve ser mencionado no livro. Então, essa é a opinião da Barbara Anderson, e contando com aqueles dois anciãos que ficaram indignados também pelo caso do Moyle não aparecer. Então, meus queridos, esses eram os assuntos principais de 1939 que tinha faltado mencionar para vocês. O caso de Olin Richmond Moyle.